Muito bem. Mais um dia, mais um momento juntos aqui na nossa aula, no nosso aulão hoje de exegese do Antigo Testamento, onde estaremos finalizando a proposta desse curso de exegese do Antigo Testamento e depois também vamos fazer mais para frente uma da exegese do Novo Testamento, né? Essas são aulas que nós estamos complementando dentro de uma esfera de aulas desse assunto para o meu aluno na Inglaterra, o Ricardo, e para todos vocês que acessam o canal aí Rota da Teologia. Muito bem, meus prezados, muito bem, meus amigos que estão aí ao vivo participando, outros que estão também neste momento assistindo e vão participar. Há momento que acessar o canal. O que nós temos que compreender sobre a exegese do Novo Testamento? Tá? A exegese, ou melhor, a exegese do Antigo Testamento, não do Novo, exegese do Antigo Testamento. A exegese do Antigo Testamento, ela tem algumas especificações que nós temos que pensar. Primeiro, são as questões vocabulárias, como e gramaticais, como aramaísmos. O que é um aramaísmo? No Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos aramaísmos que são expressões naturais do idioma hebraico. Tá? Se nós fôssemos comparar com o português, seriam aquelas expressões regionais, não é? Aqueles, vamos dizer assim, questões bairristas, não é? Que nós temos dentro da nossa língua portuguesa. Também os acrósticos, que lá no livro de Poéticos e os livros de sabedoria vamos encontrar, que são estruturas fraseais e textuais formadas a partir das primeiras letras do alfabeto hebraico. Né? Também nós vamos ter, dentro desse contexto, outras expressões que eu gostaria até que ficasse bem enfatizada, como, por exemplo, o anakaluntum non sequitur. Anakaluntum non sequitur quer dizer o quê? Quer dizer uma expressão, uma formação fraseal, tá? Em que nós vamos ver ocorrer justamente a primeira parte do pensamento não se complementar como é esperado. Então, essa primeira parte do pensamento, você nunca vai ver ela completada conforme ela está sendo esperada. Tá? Outro detalhe importante também é nós sabermos que, além desse anakalunto long sequitur, vai ocorrer dentro do Antigo Testamento a questão antitético. O antitético quer dizer paralelismo poético caracterizado pelo emparelhamento de uma afirmação e seu oposto. Tá? Então, essas questões são questões que têm que ser pensadas, têm que ser avaliadas, têm que ser percebidas e aferidas pelo, vamos dizer assim, exegeta. Né? Outra questão também que eu quero que você pense aí é o ansídeto, a ausência de conjunções ou outras palavras de coordenação e ligação. Né? O Senhor é meu pastor, não terei falta. Então, são questões aí que você tem que perceber que aí ocorre o ansídeto. Autógrafo, a primeira e original cópia de um livro bíblico ou porção. Bífido, né? É uma organização em duas partes separadas nos livros do Antigo Testamento. Né? A questão do cólon, unidade poética constituída de um verso apenas. O colofon, título ou outro sumário, no fim, o início de uma unidade de texto. Então, são questões mais complexas que nós vamos ver dentro da estrutura do Antigo Testamento, por ser uma exegese voltada a uma língua semítica e uma língua de uma estrutura gramatical mais, vamos dizer assim, mais extensa até que o grego, porque ela tem, um termo pode declinar aí 30, 40 vezes, um termo pode ter várias aplicações e vários sentidos com essas declinações. Então, é nessa construção que nós temos que pensar. Mas o que nós, quando trabalhamos o Antigo Testamento,
podemos ir abrindo a mente para a exegese, é que nós estamos trabalhando com um cânon de um contexto histórico que narra a historiografia de Israel, não é? Desde o seu primórdio, da sua origem, da sua gênese, até a sua restauração pós-cativeiro. Né? Então, é uma estruturação, claro que não está desenvolvida cronologicamente, não é? Mas ela, num contexto sincrônico, consegue desenvolver e desenvolve essa ordem. Esse desenvolvimento não cronológico você vai perceber no estudo da cronologia bíblica, porém não precisa assim aplicar no momento em que está fazendo a exegese. Precisa para você contextualizar o tempo, a data, o período, a circunstância, a situação em que o texto a qual você está explicitando, exaurindo, você tem que aferir como que ele está inserido no contexto, na questão tempo e espaço. Outra situação também é os termos e vocábulos que são centrais, são cérnios do Antigo Testamento, como, por exemplo, Yahvé, Deus, Torá, lei, Berit, aliança, não é? Rabin, que é o mestre, o sacerdote, no caso ali, o mentor, né? Depois, outro termo também, que é um termo, vamos dizer assim, cerne, tá? Mas já secundário, que é Nabim, profetas, ou que seria no grego profetês, da Septuaginta, tá? Depois, um outro termo também que seria a ser relacionado, o termo utilizado para podermos pensar na questão também da própria, vamos assim, sabedoria e a própria estrutura poética, que é Mashal, né? Outra questão também a pensarmos seria que pode-se também ser colocado e pensado a terminologia do tetragrama, né? A estrutura do tetragrama, que é uma estrutura direcionada para Yahvé, que tem sentido na exegese do Antigo Testamento, quando essa está presente, essa estrutura, essa terminologia. Então, são textos e termos que nós temos que pensar quando estamos trabalhando o Antigo Testamento. Se vamos trabalhar um texto que está inserido no Pentateuco, nós temos que pensar que ali vai trabalhar 4 áreas a serem ressaltadas. Vai trabalhar criação, que está relacionado a não só a Barã, criar, mas também a Eon, tempo. Né? Está relacionado também a Yan, povo. Também está relacionado à estrutura de humanidade, antropos, humano. Então, criação está também relacionado ao universo, não é? O cosmos está relacionado também à questão que nós temos que colocar aqui do Elohim, deuses, né? No ato criativo, e também depois a Torá. Aí a Torá relaciona-se com Berit, porque ela é o estatuto do Berit. A Torá, porque ela é a lei, ela é o padrão, ela é o contexto em que o povo deve se enquadrar, se posicionar para poder estar de acordo com Deus e estar dentro do propósito e da proposta e do padrão que Deus quer para a nação. Não é? Se vamos trabalhar com os livros já históricos, que vamos trabalhar com a historiografia, aí temos que pensar em 2 correntes, ou a história cronística ou a história deuteronomista. A história deuteronomista vai trabalhar com os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, tá? Que são já questões e Josué, tá?
Então, depois também vamos colocar aqui o livro de Esther. Então, segue um contexto de uma história deuteronomista, ou seja, uma história que trabalha na proposta da lei, na proposta da aplicabilidade da lei, do desenvolvimento histórico a partir da aliança do Berit. Né? Já se for a história cronística, então aí vem com os atos e fatos dos transcurso dos tempos dentro de Israel, a partir dos livros de 1ª e 2ª Crônicas, tá? E Esdras e Neemias, que vão trabalhar essa questão do transcurso, atos e tempos no percurso histórico de Israel. Então, o que nós temos que pensar é que essas estruturas, elas vão fortalecendo e vão firmando e vão ampliando a sua visão sobre o texto. Tá? Com os livros poéticos, tem que pensar que tem livros ali que são poesia, mas outros têm livros que fazem parte da himnologia e outros que fazem parte da questão da sabedoria, né? Sofar, sabedoria, né? E esse sofar, sabedoria, seria justamente trazer ao contexto não só a parte didática, pedagógica de Israel, mas os ditos populares, as instruções populares para a formação do ser a partir do contexto da experiência em que ele está relacionado, porque a didática hebraica é muito relacionada com a questão de experiência. Tá? E depois, trabalhando com os profetas, então pensar que está trabalhando com a profecia, com a prolepse, está trabalhando com a questão do escatom, está trabalhando com a questão da aplicabilidade social, religiosa, cobrança da lei, confronto ideológico, confronto religioso, confronto político, que o profeta, como mediador e como supervisor da aliança, ele está nessa incumbência também de desenvolver essa atividade. Então, a exegese do Antigo Testamento tem que ser pensada também nesses âmbitos que estamos apresentando. Quando você vai trabalhar a construção de uma exegese a partir de um texto, ou de um contexto todo, ou até de um capítulo, ou de um livro, você tem que pensar não só os termos que ali estão ressaltados, os vocábulos que estão ali ressaltados, mas também como é que ao desfecho, ao encontro desse texto com os demais textos que eles se encontram, que eles se encaixam, que eles se vão de um ao encontro do outro, um perante o outro, para a formação de toda uma estruturação dessa explicitação e exaustão do texto, porque a partir de levar o texto à exaustão, em que você trabalhar termo a termo, contexto a contexto, você consegue ampliar todo o sentido nato, estrito do texto na sua mensagem. Seja ela uma mensagem de contexto histórico, epocal, ou contexto gramatical, ou contexto citacional, religioso. Então, todo esse contexto você vai aferir a partir desse trabalho desfragmentador do texto. Muito bem, então eram essas as minhas orientações finais dentro do contexto das aulas que nós tivemos de exegese do Antigo Testamento. Obrigado.